Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui no Com Juicy, seu comentário da lição da Escola Sabatina junto com a Juicy. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Se por acaso você não conhece a respeito desse ministério da Juicy Brasil, conheça por meio das nossas redes sociais, também aqui pelo YouTube e também pelo Instagram, @Juicy Brasil. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui e hoje estamos para comentar a lição de número 9, que trata sobre evidências da ressurreição na lição jovem. Vai falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus, em como que esse evento é muito especial dentro da história do cristianismo e tudo mais, sem falar nas diferenças que há entre Cristo em relação a outros líderes religiosos da história, né? Como, por exemplo, o fundador do budismo, que ensinou que cada pessoa deve escapar do sofrimento por seus próprios esforços. Maomé, o profeta do islamismo, proclamou que o que seus seguidores consideram ser a revelação final de Deus. Confúcio, um grande pensador chinês, foi sepultado e teve seus ensinamentos preservados por discípulos. E Zaratustra, por exemplo, criador do zoroastrismo, também morreu e permaneceu no túmulo. A questão é que nenhum deles venceu a morte, diferente do que consta na narrativa cristã de que Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, desde que havia sido morto crucificado. E isso nos leva à primeira pergunta de que por que a ressurreição é tão importante para o cristianismo. E outra, trata-se realmente de um relato histórico? Foi algo que realmente aconteceu ou se trata de algo mais existencial? Cibele está aqui conosco, ela vai nos dar uma clareza a respeito desse ponto. Bom, a própria Bíblia responde, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Cristo é a nossa bendita esperança. Ora, Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Ele venceu a morte, né? Cristo ele é chamado ali primícias dos que dormem. Se Cristo não ressuscitou, nós padecemos. Precisamos de Cristo e Cristo ressuscitou. Ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ou seja, é a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, ele ressuscitou. Né? Em 3 dias ele ressuscitou. E a garantia é a nossa bendita esperança. Nós estamos aguardando Cristo ressuscitado. E é o fundamento da esperança cristã. Agora, tem a pergunta, né? O que comprova? No sentido ali, no histórico, né? Quando vamos para a biografia, né? Perdão, a biografia não. Quando nós vamos olhar para Pitágoras, não, pausa bem aí, Leandro. Muito bem. Perfeito, Cibele. Você resumiu muito bem tudo o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né? Na verdade, você colocou a suma de todas as coisas de que se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Na verdade, Cristo ressuscitar se torna algo muito mais significativo para a gente, porque da ressurreição de Cristo dependem todas as outras. Ou seja, a própria Bíblia fala que se nós formos morrermos, né, para os nossos pecados na semelhança de Cristo na sua morte, também ressuscitaremos na semelhante a ele. E a morte de Cristo é o que garante o perdão dos nossos pecados. Mas a ressurreição é o que vai prover a restauração de todas as coisas. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, o plano da salvação não estaria completo, fracassaria. Se Cristo não tivesse ressuscitado, que tipo de esperança haveria para a humanidade? Por que as pessoas arriscariam tanto as suas vidas por uma certeza falsa, uma certeza, nem mais uma certeza, né? Por uma certeza de que Cristo não haver ressuscitado, porque se ele não ressuscita, eu também não posso ressuscitar na sua semelhança. Os discípulos, eles não teriam agora o fundamento da sua fé, tanto que quando você vê eles pregando o evangelho para todas as partes do mundo, eles pregam de um Cristo ressuscitado.
O fato de Cristo Jesus haver ressurgido dentre os mortos significa, então, que o poder do seu sacrifício havia sido eficaz. Tanto que, na história, quando ele sobe aos céus, ele leva consigo algumas primícias, um grupo de pessoas que também ressuscitou na manhã da ressurreição. A Bíblia relata que depois que Cristo morre, há um forte tremor de terra, e de lá abrem-se muitos túmulos. E na manhã da ressurreição de Cristo, esses túmulos que estavam abertos, agora saem deles santos ressurretos, que ressuscitaram junto com Cristo, e eles são levados ao céu, e Cristo os apresenta como as primícias dos salvos, dizendo ao Pai: esse é o resultado do meu sacrifício. Portanto, o Pai aceita o sacrifício de Jesus em nosso favor, mas tudo isso dependia da ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria esperança para nenhum de nós, justamente porque teremos que ressuscitar à sua semelhança. Então, por isso, a ressurreição é tão importante para a gente. Se a gente observa a dinâmica do grande conflito, o que estava prometido para o homem, assim que ele morresse, seria a morte mesmo eterna, separação de Deus. O pecado leva à morte. E o que é ressurreição? É passar da morte para a vida. Cristo veio nos dar a vida eterna. E ele tem vida em si mesmo, vida original em si mesmo. Isso significa, então, que a vida de Cristo pode também ser nossa, não por mérito, mas pela graça. Então, na dinâmica do grande conflito, a ressurreição de Cristo é o que vai garantir a vitória da cruz. Se não houvesse ressurreição, não haveria vitória. Se não houvesse vitória, o plano da salvação fracassaria. E se assim acontecesse, o mal venceria no grande conflito. Não poderia terminar em morte. E agora, por que a ressurreição... Agora falando sobre a questão de ser um relato histórico existencial, né? Algumas pessoas tomam essa história como metafórica, mas se nós olharmos friamente, Cristo ele não veio ensinar apenas coisas bonitas. Ele cumpre várias profecias do Antigo Testamento que falam sobre a sua morte e ressurreição. Todas essas afirmativas foram verificáveis. Ele fez afirmações verificáveis. Ele disse que morreria e ressuscitaria. Sua morte teria valor para o perdão. E ele também afirmava que era o Filho de Deus. Se ele não ressuscitou, ele errou sobre si mesmo. A sua morte seria apenas um martírio, nada mais. Não teria nada de importante. Ele seria simplesmente alguém que morreu por uma coisa que acreditava. E o cristianismo perde o centro e vira só um sistema ético-filosófico, ou seja, você não pode acreditar em mais nada. É interessante que se você remover Maomé do islamismo, o islamismo continua a existir. Se você retirar Buda do budismo, o budismo continua a existir. Mas se você tirar qualquer elemento central do cristianismo, aliás, desculpa, eu acho que eu me perdi um pouco nos pensamentos. Se você tirar Maomé do islamismo e Buda do budismo, eles não deixam de existir. Não sei se foi o que eu disse agora há pouco. Eles permanecem. A filosofia daquela religião permanece. Mas se você tirar qualquer coisa do cristianismo, se você retirar Adão e Eva, você não teve pecado. Se não teve pecado, não tem por que vivermos da maneira que vivemos. Não tem por que de existir tanto sofrimento. E se a história de Adão e Eva, por exemplo, não foi real, Cristo também não foi. Se Cristo não veio, não morreu, não ressuscitou, no que eu posso me apegar? Aonde é colocada a minha esperança? Por fim, a ressurreição é uma afirmação histórica. A Bíblia, ela não pega a história da ressurreição de Cristo e tenta tirar ali uma lição moral como se fosse uma história inventada. Não, o gênero literário que é colocado ali é de um relato histórico, com testemunhas, pessoas que viram, ouviram, falaram com Cristo, está tudo documentado, e dessa maneira foi uma história passada adiante. Tanto que na própria Bíblia, e depois por documentos de historiadores, como por exemplo Flávio Josefo, se eu não me engano, Suetônio, não sei se Plínio também, vão dizer que houveram testemunhas que viram a Cristo após a sua ressurreição. Um relato de mais de não sei se de 50 ou 500 testemunhas. Mais de 500 testemunhas viram a Cristo ressuscitado na época. Veja bem, além disso, você tem figuras históricas da época da morte de Jesus que são confirmadas pelos historiadores. Ele era um homem real, num tempo real, sob um governo real.
Pôncio Pilatos, Herodes, todos confirmados pela história. Foi executado de maneira pública, sepultado, e depois testemunhas o afirmavam que ele vivia. Ou seja, a história de Cristo não é algo inventado, porque é colocada dentro de um tempo específico e de um espaço específico. Não é um mito de era uma vez, com um cenário vago. É a Judéia do primeiro século, Império Romano, autoridades que são nomeadas. E outra coisa, se esse evento verdadeiramente aconteceu, a implicação existencial dele é muito grande. A morte deixa de ser o último capítulo. A culpa e o pecado deixam de ser sentenças definitivas. E Deus não é só ideia de consolo, mas alguém que entra na história e vence o que ninguém vence. E isso é uma coisa incrível. Além da questão das testemunhas, veja só, você acha que uma mentira poderia ser sustentada por muito tempo? Uma mentira como essa? Não. Veja bem, homens não morrem por algo de que duvidam. Homens não morrem por uma história inventada por eles. E se morrem, isso acabaria em um instante. Mas o relato da ressurreição de Jesus continua tão forte como era também no princípio. Já se tornou um fato reconhecido entre os cristãos de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é algo importante de se considerar, porque nunca foi encontrado nenhum corpo. Pessoas que ouviram falar da ressurreição, que tiveram contato com Cristo após ela, tiveram mudanças radicais em suas vidas. Não teria como ser simplesmente uma história inventada para ser sustentada por tanto tempo, e isso custava a vida de pessoas. Quem em sã consciência daria sua vida por uma mentira? E isso nos leva à segunda pergunta de que ainda assim, né, falando agora dessa questão de testemunhos, tem uma coisa interessante. E conta a história que quando Jesus morre e ressuscita, a primeira pessoa que o encontra é uma mulher. Naquela época, o testemunho de mulheres não tinha valor. Então, por que que os evangelhos, que se propõem a serem documentos históricos que relatam de um fato que ocorreu, por que os evangelhos colocariam justamente mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição? Sibeli, teu microfone um pouco. Seria até ilógico, né? Se eu for inventar uma mentira, não tem lógica eu colocar um grupo que a sociedade ali não leva a sério. Não é verdade? Teve uma vez que eu também vi um vídeo, eu achei muito interessante a construção do vídeo, que fala assim, muito legal, os discípulos falando, né? Muito legal, a gente vai falar aqui que Cristo ressuscitou e vamos agora ser mortos brutalmente. E achei Eu lembro muito desse vídeo. interessante esse vídeo, né? Então, Uhum. continuando aqui, voltando, né, para a pergunta. Seria ilógico. Então, por quê? Né, se não tinha valor, por que que os evangelhos colocariam justamente elas como as primeiras testemunhas? É justamente por isso que a gente pode ter a certeza que é uma evidência real, Sim. ou seja, é um relato autêntico, não fabricado, né? E revela também outras coisas a mais, além disso, revela também o caráter de Jesus, em dignificar as minorias, os que estão sendo excluídos pela sociedade, né? Assim, por falta de dinheiro, talvez por alguma doença. No caso das mulheres, olha só, elas não eram ouvidas, né? As pessoas, o que acontece? O testemunho delas era mesmo que nada. Então, por que que os discípulos colocariam mulheres, né? E aí a gente também tem um terceiro ponto, né? Mostra que Deus age através do improvável. Queria falar alguma coisa, Leandro? Pode. Não, você já concluiu seu raciocínio? Concluir. Muito bem. Uma coisa que você falou que foi muito importante é que se eu quisesse inventar uma mentira, eu não usaria o testemunho de mulheres, né?
Nesse caso, aí levando em consideração o contexto da época, o testemunho de mulheres não era suficiente para você definir uma Isso. causa, Levando o certo? contexto lá da época. Se eu quisesse criar Era uma no primeiro história para século. poder isso, exatamente, primeiro século. Se eu quisesse criar uma história para poder convencer alguém de algo que eu disse que vi, eu teria que usar eu jamais colocaria mulheres como primeira fonte. Logo, a pergunta é lógica, né? Por que inventores de uma mentira escolheriam a versão menos convincente para a sociedade? Se fosse fraude, o roteiro dessa história da ressurreição seria o quê? Homens importantes, líderes religiosos viram Jesus. Essas pessoas, sim, tinham autoridade Exatamente. argumentativa. Ou então, eu colocaria um fato mais impressionante, vendável para o contexto da época, né? Uma história em que todo mundo pudesse acreditar. Só que veja só, se você perguntasse para várias pessoas a respeito de um acontecimento, e cada uma dessas pessoas ali teve uma experiência diferente, cada um vai contar a sua perspectiva. Se você olha pessoas que não estavam em um mesmo momento em um determinado lugar, mas contam a mesma história, palavra por palavra, fato por fato, você tende a desconfiar. Tá perfeito demais. Geralmente o que você vai ter é uma versão um pouco diferente, tudo. São as pequenas diferenças que, por incrível que pareça, vão dar autenticidade, né? O que que temos? Mulheres indo ao túmulo, medo, choro, confusão. Os discípulos que não acreditam de primeira. Isso tem cara de quê? De uma narrativa construída estrategicamente para convencer ou de um relato honesto, algo que aconteceu de forma inesperada e desconfortável. Só para a gente dar o contexto, ainda era madrugada quando Jesus ressuscita, né? E o que acontece é que a Bíblia fala que um grupo de mulheres vai ao túmulo e percebe que o túmulo está vazio. Só que, se eu não me engano, antes dela vai Maria Madalena. E quando ela encontra o túmulo vazio, ela fica ali desesperada e é para ela que Cristo se revela primeiro. Ela até o confunde com um jardineiro. E o que acontece então é que depois que ela o vê, depois disso ele vai se manifestar a outras mulheres e pede para que elas avisem os seus irmãos, que no caso eram os discípulos, os 11. E logo depois, cada um deles vai tendo seu encontro pessoal. E como se não bastasse, Cristo ainda aparece para outras pessoas ao redor da Judéia, da Galiléia e tudo mais. Mas as suas primeiras testemunhas são justamente as pessoas mais improváveis. Do ponto de vista lógico, mentiras geralmente são contadas para serem mais convincentes. Relatos verdadeiros têm detalhes embaraçosos. Mulheres, como primeiras testemunhas, portanto, são um detalhe embaraçoso que faz muito sentido, se o objetivo for dizer o que realmente aconteceu, não se elas quisessem criar ali uma lenda perfeita, né? Isso é uma coisa incrível. É... Veja bem, e você falou uma outra coisa importante, Cibele, que sobre a importância, né, de Maria Madalena nesse caso. Maria Madalena foi aquela que foi libertada por Cristo, né, de 7 demônios, e foi uma das últimas a deixar a cruz na sexta-feira, e a primeira a chegar no túmulo no dia de domingo. Mas, para surpresa dela, o túmulo estava aberto, vazio, sem entender o que estava acontecendo, então Maria chorava do lado de fora, arrasada, já tinha sofrido tanto e agora parece que haviam levado Jesus embora de vez. A mente dela então se enche de perguntas, o coração se enche de angústia, e em seu sofrimento ela não reconheceu a voz de Jesus. Somente quando ele a chamou pelo nome é que seus olhos se abriram. Pensa só na força desse momento. No instante que ouviu seu nome, ela reconheceu o Salvador e tudo mudou. O pior pesadelo dela se transformou em uma realidade muito maior do que ela poderia imaginar. Antes de subir ao Pai, Jesus parou para consolar uma mulher de coração partido. Ele adiou por alguns minutos a sua ida ao céu, o anúncio da vitória do universo, para poder cuidar de uma alma ferida. Porque esse era o foco da missão de Jesus. Sempre eram as pessoas, e ele conhecia a história de Maria. Assim como ele conhece também a nossa, vê as nossas dores e nos alcança com amor. Maria foi salva do abismo do pecado, e porque reconheceu que precisava de um Salvador, foi a primeira
a compreender o significado da morte de Cristo. A primeira a reconhecer sua ressurreição. A história dela nos ensina que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixa no mesmo lugar. Incrível, né? Amém. E E é nesse também, momento. Ah, sim, fala. também interessante, Leandro, pensar dessa forma assim. Maria Madalena, acostumada a ver demônios, né? Na época, antes de ter o encontro com Cristo, né? Acostumada a ver demônios, foi a primeira a ver Cristo ressuscitado. Então, olha só, que bênção, né, também. Achei um ponto interessante. Sim, é verdade. E, tipo assim, eu vou pedir permissão nesse momento, antes da gente ir para a última pergunta, só para comentar mais uma coisa. Sobre lá a primeira pergunta que agora eu me lembrei, eu acho que é importante a gente ressaltar, não deixar passar. Sobre a veracidade da morte de Jesus, né? A lição ela vai falar de um médico chamado William Edwards, em um estudo publicado no Journal of American Medical Association, concluiu o seguinte: o peso das evidências históricas e médicas indicam claramente que Jesus estava morto, antes mesmo de ser perfurado pela lança. Veja, a Bíblia é tão perfeita no relato histórico que comenta até que um soldado transpassou Jesus para confirmar se ele estava morto. Uma vez eu vi, já faz um tempo, eu ouvi de um filme que falava sobre um homem que é ateu e ele busca evidências da existência de Deus na ressurreição de Jesus. E, se eu não me engano, uma frase do filme é o seguinte: os romanos, eles não eram médicos, como poderiam saber que alguém estava morto? E o especialista fala: eles não eram médicos, mas eram matadores profissionais. A função deles era saber quando alguém realmente estava morto. E Cristo não sobreviveu à cruz. E o pesquisador Gary Habermas destaca várias evidências históricas e uma delas chama atenção. As mulheres foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio. E nessa época, como a gente falou, o testemunho feminino não era aceito no tribunal. E por isso torna esse detalhe tão difícil de ser inventado. E o mais importante, ninguém conseguiu apresentar o corpo de Jesus. Você tem o corpo de Cristo? Se o corpo de Jesus fosse achado, seria o maior dos achados históricos, assim, né? Mesmo séculos depois da sua morte, ninguém conseguiu apresentar o corpo dele. Ninguém pôde trazer uma única evidência da sua morte. E outra, os seguidores de Cristo não diziam que ele vivia no coração deles, tipo assim, Cristo está vivo, mas no nosso coração. Não. Eles afirmavam que o viram em carne e osso. Paulo registra essas aparições em 1 Coríntios 15, versos 5 ao 8, onde ele menciona que sim, agora sim eu tenho a confirmação, eram 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, e que a maioria ainda estava viva na época. Ou seja, é possível confirmar o relato com as próprias testemunhas que a gente tem documentada, né? E agora nós chegamos em um momento muito importante, que é o momento da nossa dica de UAC. Na dica de UAC de hoje, nós vamos recomendar para você o Desejado de Todas as Nações, capítulo 82, que tem por título Por que Choras? Fala justamente da ressurreição de Cristo, da experiência de Maria Madalena e a experiência dos outros discípulos, mostrando que não precisamos duvidar das promessas de Cristo, pois ele realmente cumpre tudo aquilo que diz que fará. A palavra de Deus ela tem poder de se autorrealizar, e esse é um dos destaques desse capítulo, além de contar da alegria da ressurreição da bendita esperança. E por fim, vamos à nossa terceira pergunta. A ressurreição de Jesus, ela causou muito impacto, né? E digamos que foi aquilo que mudou a perspectiva de alguns discípulos, em especial Pedro e Paulo, né? E a pergunta é: como explicar as transformações de pessoas como Pedro e Paulo após a ressurreição? E o que de fato transforma o coração de uma pessoa? Bom, falando aqui de Pedro, né? Vamos começar aqui com Pedro, né? O discípulo de Cristo, antes, que havia negado o próprio Cristo 3 vezes, né? Atos conta, né? Quando você vai ler Atos, que Cristo ressuscitado passa com os discípulos 40 dias. Pedro teve um encontro pessoal com Cristo. Você vê Pedro de uma maneira completamente diferente em Atos, após a ressurreição de Cristo. Ousado, com coragem, porque o que mudou? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou.
E aí, quando Pedro e João, em Atos, você pode ler essa história, quando Pedro e João eles estão pregando ali para 3.000 pessoas, estão presos, né? As autoridades olham assim para eles e falam: ou vocês se calam acerca do que viram e ouviram, ou vocês serão mortos. E sabe o que Pedro e Paulo e João respondem? Eles olham para a cara para o rosto daquelas autoridades e voltam os olhos e lembram de Cristo ressuscitado, que agora tem autoridade sobre todas as coisas. Não vai dar, não. Me calar acerca do que vi e ouvi, isso jamais. Perceba o quanto os discípulos estão ousados. Porque em Cristo foi dada toda a autoridade. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o que mudou? O que aconteceu? Cristo ressuscitou. Pedro teve um encontro pessoal com Cristo. É um encontro que todos nós precisamos ter. Não uma fé terceirizada, mas ter de fato um encontro com Cristo. E aí, Leandro, eu deixo com você, Paulo. Gente, é o seguinte. A experiência de Paulo e de Pedro podem ser resumidas da seguinte maneira. Antes da ressurreição, os discípulos fugiram com medo, né, de morrer, de serem presos, e Pedro mesmo, que dizia que iria até a morte com Cristo, se Negou. acovardou. Mas antes, aqueles que eram homens que estavam trancafiados pelo medo, depois da ressurreição, os discípulos se tornaram pessoas dispostas a enfrentar prisão, tortura e até morte por Jesus. Por que alguém morreria por algo que sabe que é mentira? Eles não morreram por uma ilusão. Morreram porque realmente tinham visto Jesus vivo. A igreja cristã não inventou a ressurreição. Foi a ressurreição que deu origem à igreja. E ao compartilhar essa mensagem, você transmite a verdade mais poderosa que existe, capaz de transformar vidas. Porque Cristo criou vida a partir da morte. Isso significa que da nossa morte espiritual, ele pode nos dar nova vida, nos transformar em novas criaturas com novos desejos, pensamentos, tudo. Veja bem, Paulo, ele não era um fanático religioso qualquer. Ele era um homem instruído, conhecia as escrituras, mas não obtinha a compreensão correta delas. Mediante ao seu zelo, ele mesmo diz: eu era um perseguidor da igreja, conforme a lei, um perfeito fariseu. Conhecia a lei de Deus como ninguém. Mas, ao ver Cristo, aquele homem que era um fariseu, um filósofo da mais alta categoria, não teve argumentos racionais para poder ir contra uma realidade. Como dizem, contra fatos, não há argumentos. Ele viu Cristo na estrada para Damasco, e aquilo mudou completamente a vida dele. De perseguidor, ele se tornou perseguido, se tornou o maior dos pregadores do evangelho, dedicou a sua vida inteira ao ministério da pregação, se tornou o discípulo, o apóstolo dos gentios. Por que alguém morreria e faria todas essas coisas por algo que sabe que é mentira? E, diferente do que se pensa, os discípulos e Paulo não morreram por uma ideia, por uma fantasia, por um conceito de vida. Eles morreram literalmente por uma pessoa a quem muito amavam. E Paulo não teve um encontro com Cristo apenas na estrada de Damasco, não. Ele conversou com ele ainda no templo. E veja só, eles tiveram encontro pessoal, conversaram com Cristo, e isso é incrível para nós, porque quando você tem um encontro com Cristo, você tem um encontro com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que para Pedro e Paulo, as escrituras eram, na verdade, uma coisa completamente nova. Porque depois que Cristo aparece para eles, eles se voltam para a palavra de Deus e verificam que tudo aquilo que lhes aconteceu já estava previsto antes. Não tem como você dizer que os apóstolos eles seguiram o roteiro do Antigo Testamento. Porque já estava escrito lá, eles já sabiam. Mas várias vezes é demonstrado na Bíblia que eles eram tardios de entendimento e compreensão. Cristo já havia anunciado várias vezes sua morte e ressurreição, eles se recusaram a acreditar.
Eles foram os maiores céticos das palavras de Cristo. E somente quando o viram, verdadeiramente creram. E isso fez com que finalmente eles dessem suas vidas por ele, pelo Evangelho. Isso mostra, então, que não é uma coisa fabricada. E outra, o curioso pensar em uma coisa. Cristo, quando se encontra conosco, nos faz ter um novo olhar diante da palavra de Deus. Paulo e Pedro examinaram as Escrituras e verificaram que realmente todas as promessas que Cristo havia feito até então haviam se cumprido. Você pode não ver a Cristo agora, mas você tem evidências na história que podem te fazer olhar para a Bíblia como um novo livro. Você pode, pela fé, contemplar a Cristo. Não somente uma fé, não é uma fé irracional, é uma fé apoiada em evidências, evidências na própria história. Você tem mais evidências da existência de Cristo do que de Platão, do que de Aristóteles, Alexandre o Grande. Gente, Pitágoras. Pitágoras, existem mais evidências históricas da existência do homem de Nazaré do que de qualquer outra dessas figuras, das quais ninguém duvida se que existem. Só do Novo Testamento você tem mais de 5.000 cópias de documentos históricos que estão separados dos eventos originais décadas, enquanto a Ilíada de, não sei se é a Ilíada de Homero e tudo, Pitágoras, Platão, os escritos mais próximos datam de centenas de anos à frente. Estão muito distantes dos documentos originais, da realidade dos fatos, diferente do Evangelho. É uma coisa verificável e profundamente verificável, de fácil acesso. Evidências nós temos a respeito da ressurreição de Cristo, mas agora eu quero encerrar com uma coisa interessante. A Bíblia relata que quando Cristo ressuscita, ele dobra os panos de mortalhas com os quais havia sido envolvido. Há algo de profundo nisso. É curioso pensar que algo tão simples quanto os lençóis dobrados tem um detalhe que convenceu João de que Jesus havia ressuscitado. Isso está lá em João capítulo 20, versos 7 e 8. Foi uma evidência silenciosa, mas poderosa de que algo extraordinário havia acontecido. Primeiro, ladrões de túmulos não perdem tempo dobrando lençóis. Então o corpo de Jesus não havia sido roubado. Segundo, quem andava com Jesus sabia como ele era e os gestos que ele tinha de cuidado com as coisas. Gestos e hábitos. Aquele simples toque de ordem em meio ao caos da crucificação foi o suficiente para que João entendesse que Jesus estava vivo. Peraí, só tem uma pessoa que eu conheço que dobra lençóis dessa maneira. Será que Deus costuma usar coisas simples para revelar sua glória? A primeira experiência dos discípulos com a ressurreição não veio com trovões ou raios, mas um túmulo vazio e lençóis dobrados. Sinais discretos de uma vitória incontestável. Os panos dobrados indicavam que o corpo de Jesus havia mudado, mas seu caráter permanecia o mesmo. A troca das vestes mortuárias por outras apontava para uma nova função. O cordeiro se tornava sacerdote. Mas as evidências da ressurreição de Jesus não param por aí. Veja bem, a Bíblia afirma que várias pessoas ressuscitaram juntamente com Cristo daquele domingo, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Atos 1, verso 3 fala que Jesus apresentou provas incontestáveis de sua ressurreição. E além de Pedro e João, Jesus também apareceu para Cleopas e a outro discípulo no caminho de Emaús. E aos demais discípulos quando estavam trancados em uma casa. E 8 dias depois ainda apareceu para Tomé. Terceira evidência. Túmulo vazio, a sepultura não dizia uma palavra, mas testemunhava com força total. O corpo não foi roubado e Cristo havia ressuscitado exatamente como prometeu. E, embora Jesus já tivesse anunciado que isso aconteceria, foi o Espírito Santo quem tocou o coração dos discípulos e abriu seus olhos para que pudessem compreender essa verdade. Não foi uma experiência mística e nem simbólica, mas a ressurreição foi um evento real, concreto, verdadeiro, com base firme. E a base firme de nossa fé, a certeza que nos sustenta que porque Cristo vive, nós também viveremos. Isso é incrível. Convidemo-nos a olhar não para o sepulcro do novo de José, fechado com uma pedra e selado com selo romano. Cristo não está lá, o sepulcro está vazio e não devemos nos lamentar com os que estão sem esperança e desamparados, porque Cristo vive. E porque Cristo vive, nós viveremos também. Louvado seja Deus por tudo isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Amém. Se não conhece o Ministério da Joyce Brasil,
conheça pelas nossas redes sociais e também pelo Instagram, @Brasil, e compartilha, por favor, esse vídeo, porque coisa boa precisa ser compartilhada. Vamos apenas fazer uma oração para poder encerrar. Querido Deus, amado Pai, nos ajude a crer na ressurreição de Cristo, de porque Ele vive, nós também podemos ter vida nova. Te agradecemos pelas evidências que foram deixadas para que não tivéssemos dúvidas sobre a realidade. Que Cristo Jesus também seja realidade em nosso coração e nos ressuscite dos nossos pecados e da nossa morte espiritual. Nos traga novamente para Ti, em nome de Jesus. Amém.